Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro e estou aqui com Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar com um convidado super especial, Charles Cardoso. Seja bem-vindo. Uau, muito obrigado. Obrigado pela essa oportunidade. Sentindo privilegiado estar aqui com vocês hoje, nesse dia de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Isso aí, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Charles, tá? Mas antes de mais nada, já lembrar que esse episódio é um oferecimento da Levilo, gestão completa para o seu restaurante, e tem 100% aqui, gente, ó, quem é seguidor do Na Real, os ouvintes do Na Real, 100% isentos de adesão, ganha um cardápio todo configurado por especialistas e tem condições diferenciadas no plano anual. Então, assim, você tá escutando a gente aqui? Aqui embaixo na descrição tem todas as informações para vocês terem todas essas regalias por serem ouvintes na Real, tá? Real. Então, vamos lá, vamos falar aqui. Ó, o Charles é agente intermediário de jogadores licenciado pela Football Association, pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Com mais de 20 anos de experiência em marketing esportivo, Charles vem se destacando no futebol, agenciando novos talentos descobertos ao longo de sua trajetória. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E aí, pra gente começar, Charles, já conta pra gente um breve resumo aí da sua história e como que você foi parar no mundo do futebol. Uau, vamos lá. Fica ligadinho aí, gente. Eu comecei no futebol, eu tô há 20 anos já na Inglaterra, né? E o futebol, eu acho que nós que somos brasileiros praticamente já nasce na veia, né? E eu tive o privilégio de ir para Londres, né? O futebol começou na Inglaterra e nós aperfeiçoamos aqui no Brasil. Então eu fui para um lugar onde tem tudo a ver com o futebol também. Eles vivem o futebol como os brasileiros. E aí eu tive essa oportunidade de um dia, né? Falei assim, vou sair do Brasil, né? E aí fui para a Inglaterra encarar os desafios, porque a vida fora não é fácil, mas eu tinha dentro de mim que o que eu queria fazer, né? Era um sonho, né? E esse sonho ele se tornou muito real para mim, porque tudo que se torna todo sonho, você depende de você, se vai colocar em prática ou não, se você vai realizá-lo, né? E eu consegui realizá-lo dentro da minha determinação. E hoje estou aí no futebol há 20 anos, né? Trabalho com atletas de base, né? Sou presidente de um clube, conforme falamos aí, mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o futebol hoje eu venho agenciando carreiras de atletas, né? Tem uma ligação muito boa dentro do mercado europeu. E agora eu estou trazendo isso para o Brasil aos pouquinhos e vamos ter novidade aí. Ó, tem novidade, coisa boa. E a gente estava até brincando, o João não pôde participar do episódio de hoje, né, porque ele teve um compromisso de trabalho, e eu falei, Jennifer, ainda bem que a gente vai falar de futebol relacionado ao empreendedorismo, porque eu sei pouco de futebol, mas não, de negócios não. Eu já gostei muito de futebol, assim, gostava demais, acompanhava. Hoje em dia, eu não acompanho mais nada, gente. Uau, não isso, acompanho, não acompanho. Só assim, eu acompanho muito pouco também. Acompanho pouquíssimo, assim. Não sei o que houve, mas paramos de assistir. Inclusive, o João também não assiste, tá? Não queria... Você tava confiando na pessoa errada, porque o João também não assiste futebol, entendeu? Poxa, então, assim... O futebol é tão legal. Mas eu já gostei muito. Eu tinha até time no Cartola e tudo. Caramba, tá vendo aí, pessoal? A Jennifer é mole não aí, ó. A gente começa a empreender, aí é tanto problema pra gente resolver, tanta coisa. Eles têm canal de viagem que aí se você não empreender no futebol, aí você não consegue. Não tem tempo para assistir o futebol. É verdade. Mas conta pra quem tá nos assistindo, porque realmente futebol é febre nacional, né? Paixão, Faz parte, por mais que a gente já assisti muito, já gostei muito, já torci muito também. E quem tá nos assistindo aí, pra entender um pouco mais, que hoje a pergunta que vai ser totalmente leiga, vou te perguntar. Vambora, tô aqui. Como é que entra, assim, como é que a gente sabe dessas questões de jogador, de agente, né, de chegar nos clubes, como que funciona esse universo um pouco? Tá, o futebol é assim, né, o agente, ele geralmente é a pessoa que tem um contato nos clubes, né, então hoje eu lido com vários clubes, né, ontem mesmo até visitei o meu time de coração, que é o Flamengo, sou flamenguista, pessoal. Uhul! Então ontem tivemos um tempo bem legal lá no Ninho do Urubu, tivemos na base, tivemos no profissional e foi um momento maravilhoso. Então hoje o agente, o que ele faz? O agente,
geralmente ele é o empresário do atleta, né? Então tem muitas pessoas que têm atleta, mas não conseguem entrar nos clubes. Então a gente faz esse papel de intermediação. Então a gente é um intermediário que ele acessa o atleta ao clube. Então ele faz a apresentação do material dele e caso o clube tenha interesse, você atleta pode assinar caso o pai ou a mãe ou quem toma conta do atleta precise de um agente, então você que faz essa intermediação entre jogador, atleta e clube. Então hoje nós ficamos responsáveis hoje por eles, então nós tomamos conta da carreira deles, né? Então tudo que passa hoje pro atleta na questão de visibilidade, patrocínio, sim, tudo isso, o agente é responsável. Sim. E os clubes, esses clubes que já têm ali categoria de base, que eles mesmos formam muitos atletas ali, você também precisa, o atleta também tem que ter, ou é o próprio clube que faz essa parte para ele, assim, depois de negociação, não sei. Uhum. Porque tem questão de troca, né, de passe. Sim, sim, tem isso. Geralmente precisa sim, precisa de um agente ou um advogado esportivo, né, desportivo. Então ele que toma conta, que vai gerenciar essa parte do atleta. Por quê? Até a base, até antes dos 16 anos, ele não assina nenhum contrato. Então, vai muito da relação que o agente tem com a família. Então, o que nós fazemos, né? Ele passa a ser um nosso filho, né? Um filho, né? Ontem mesmo eu peguei um atleta de 12 anos de idade, ele acabou de sair no Globo Esporte, uma matéria, já é talento já, mas ele não tem empresário. Então, a mãe tem uma situação que precisa de ajuda para manter o atleta, e eu falei assim, não, poxa, então eu vou assumir o seu filho e tal, mas é um relacionamento, porque até os 16 anos eu não tenho nenhum vínculo com ele oficial. Vou assinar um contrato com a família, e pode ser quando ele complete 16 anos, eu ajudei ele aquele tempo todo, vamos supor, eu dei chuteira, comida, casa, tudinho. Então chegou uma pessoa, quando ele tornou 16 anos, chegou para ele assim, ó, eu tenho um clube melhor do que o Charles ofereceu para você. Aí vai depender da família, né, da postura deles, reconhecer o meu trabalho que eu tive todo aquele tempo, em continuar comigo oficialmente ou assinar com outro atleta, com outro agente. Então, tem disso. Mesmo que o clube faça peneiras nos locais, quando ele fizer mais de 16 anos, ele vai precisar de alguém para assinar. Né? Tem uma pessoa, meu pai é meu agente, mas mesmo assim tem que ter um advogado por trás disso para fazer todo o processo legal jurídico. Legal. E conta pra gente como é que surgiu o Águas de Santa Bárbara Futebol Clube. Isso, né? aí. É o seu time, né? É isso aí. Águas de Santa Bárbara, eu sou presidente desse clube. Né? Eu decidi criar o clube devido à dificuldade que hoje, como agente, eu tinha de acessar aos clubes. Né? Então, eu era agente de futebol e às vezes eu tinha um atleta de alto nível, um atleta muito diferenciado, né? E tinha as barreiras de apresentar ao clube. Então eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer, né? Eu tinha essa dificuldade. Aí eu tive que abrir mão de ser agente, você não pode ser agente e presidente ao mesmo tempo. Então eu peguei e falei assim, vou criar o meu próprio clube, né? Porque como eu tô na Inglaterra já há mais de 20 anos, então criei um nome, né? E acesso a alguns clubes bem legais. Aí eu abri o meu próprio clube e agora no meu próprio clube eu pego meus próprios atletas e eu mesmo consigo negociar falando de presidente para presidente. Legal. Por isso. Muito bom. Águas de Santa Bárbara, pessoal. Fica ligado aí. Você aprendeu hoje muitas coisas. É um nicho que nunca veio ninguém aqui nem próximo, assim. Bem legal. Obrigado. Você também tem um programa, o Show de Bola, sim, né? Conta pra gente como que surgiu e qual o objetivo, quais canais que a gente pode encontrar também o Show de Bola. Sim. O Show de Bola ele vai ao ar no final desse mês, né? A minha assessoria, a Oreo Produções, né? A Dana, ela que toma conta hoje da minha imagem, a minha carreira. Então, ela me fez essa proposta do programa Show de Bola, né? Já era um projeto que ela tinha um tempo, né? Quero mandar um beijo pra ela, Dana. E aí me convidou, devido ao ser o presidente do clube, me dá a condição de colocar os meus atletas na visibilidade. Né? Esse programa ele vai ao ar todo domingo, pela Rede TV, e também sai no streams também. Então nós estamos pegando algumas matérias da Inglaterra, Europa, Brasil, e até o final do mês agora nós vamos colocar ele no ar. Que legal. Isso é muito legal. Muito bom. E como é que é assim,
você tem uma quantidade de jogadores que ficam ali, que você fica agenciando? Como que é? Você tem o seu time, né? Que eu acho que ajuda também nessa captação de novos jogadores, né? Aham. Como que funciona, assim, como que é no dia a dia? Dia a dia. Você Você já viu que eu não tenho nem cabelo, né? Meu cabelo já foi. Então, gerenciar isso tudo hoje, né? Eu tipo assim, eu sou presidente de um clube, né? Então, eu tenho que gerenciar os atletas e famílias, né? Eu tenho dois atletas também que são corredores paralímpicos, né? Eles correm a cavalo, então eu trabalho com cavalos também nisso tudo. Tem ainda alguma coisa que eu faço, né? Eu tenho cavalos lá na Inglaterra, tem 14 cavalos. Então hoje isso também a gente tem que se dividir, né? Então geralmente eu estou em vários locais ao mesmo tempo, mas a vida hoje é assim, eu pego os atletas, eu tenho uma equipe, eu tenho um grupo comigo, a Dana também toma conta disso, que faz a minha assessoria, eu tenho pessoas lá na Inglaterra que tomam conta para mim e tem pessoas em São Paulo, então fica assim me dividindo. Então como a base do clube é em São Paulo, o que eu faço? Sempre eu estou em São Paulo, vejo as coisas que tem lá, aí vem pro Rio. Semana agora nós vimos um escritório aqui, vamos ter uma base no Rio de Janeiro, porque a ideia é o que é, né? Vou até explicar que é uma coisa muito legal hoje, né? Também estou tentando levar esse projeto ao governo do estado. A minha ideia é formar no Rio de Janeiro centro de formações, né? Ligado ao meu clube lá. Então, ao invés de eu pegar um atleta, que hoje as pessoas eles fazem muito isso, eles pegam atletas e fazem peneiras, né? Então, assim, vem pro meu clube, né? Eu vou fazer uma peneira e a gente vai selecionar alguns atletas. Eu já não quero isso. Porque quando eu faço peneira, eu tenho que ter lugar de alojar, né? Ou então a pessoa tem que se alojar por conta própria, é gasto e tudo isso. Aí, o que eu criei? Né? Eu quero ter aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, academias, né? Credenciadas ao meu clube, e aí nós vamos vir até essas academias com olheiros nossos e vamos selecionar alguns atletas que nos interessam. Ao invés de você ter esse gasto de ir até a gente, família, despesa e tudo, então nós vamos vir 1 ou 2 pessoas, vamos passar ali uma semana vendo alguns atletas, e alguns atletas que nos interessar para o clube ou negociar, né, a minha equipe vai estar tomando conta disso. E aí, qual é a diferença? Como eu estou na Inglaterra há muito tempo, eu vou trazer treinadores do Tottenham, Chelsea, Arsenal, de grandes clubes, e vou fazer uma temporada no Brasil com eles, tipo assim, 3 meses. Vocês vão vir 3 meses por minha conta, eu vou te dar alojamento, vou te dar comida, que eles querem vir, porque o futebol, eu falei, começou lá. E eles amam o Brasil, né? Amam o futebol brasileiro, amam o clima brasileiro. Então eles amam. Então eu vou trazer esses treinadores por uma temporada de 2 a 3 meses. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse centro de treinamentos filiados ao meu clube, e aí o atleta ele vai aprender a linguagem da bola em inglês. Então não é que ele vai falar o inglês fluente, mas ele vai aprender a linguagem técnica que ele vai precisar quando ele for fazer um teste fora. Então quando ele chegar numa oportunidade, que tiver uma oportunidade para ele ir para fora do Brasil, ele já vai saber a linguagem. Pass the ball, shoot the ball, yeah, come here, hello, how are you? Então, tipo assim, a linguagem básica, ele vai aprender isso aí, porque a melhor escola é a prática. E como a pessoa que vai vir no treinador é inglês, então vai forçar ele a falar inglês. Sim. E a criança tem essa capacidade de aprender 3, 4, 5, 6 línguas ao mesmo tempo. Sim. Eles têm essa capacidade, né? Então, essa é a ideia hoje de formar centro de treinamentos conveniados ao clube e fazer um diferencial, porque eu acho que eu nunca vi em nenhum clube ou academias trazer pessoas de fora para dar essa oportunidade e criar uma visibilidade para os atletas também nessa questão de estar alguém que fala outra língua. Muito legal. E com quantos anos, assim, o seu clube hoje, a partir de quantos anos você já... 10 anos de idade. 10, 11, 12, a gente está pegando essa idade, né? Pretendemos pegar idades mais baixas, de 5, 6, começar um trabalho com eles diferente, mas não começamos ainda, vamos começar de 10, 11 para cima. Né? Legal. A base mesmo, tentar, porque o social é muito importante, né? Então a ideia hoje, né, como fica esses 20 anos hoje, fora, então a minha mente, ela fez isso,
né? Então, eu não consigo olhar só assim, eu consigo olhar assim. Sim. Então, abre um leque, né? Porque lá na Inglaterra, o turno escolar é o dia inteiro, né? É único, né? Você tem que estudar, você entra às 8h30, sai às 3h30 da tarde. Né? No Brasil, não, são 2 turnos, né? Manhã e tarde. Então, quem estuda pela manhã vai poder treinar à tarde. E a ideia que eu tô é o quê? Dentro do clube tem uma sala só de informática. Aí você vai falar assim, pô, mas você vai dar aula de informática? Não, não vou dar aula de informática. Às vezes, dentro do clube, para que não haja discriminação, sou mais gordinho um pouquinho, não gosto de bola, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu vou criar uma sala de informática onde nós vamos criar um time de competição FIFA jogando no game. Então, eu vou pegar esse garoto que não gosta de jogar, ou às vezes, não é porque é gordinho, magrinho, sei lá o quê, mas não gosta, ele não quer jogar. E aí, quem gosta de jogar, vai jogar. E quem não gosta, vamos abrir uma competição entre o FIFA. Então, eu vou estar interagindo com ele ao mesmo tempo, vou estar tirando ele da rua. Então, a intenção hoje é fazer o quê? Tirar esses atletas da rua, essas crianças da rua, envolver eles em alguma coisa, uma atividade para que eles possam estar com a mente ocupada e também dar um descanso à família, né? Mamãe e papai ficam felizes, não vai? É verdade. Então, é isso aí. E o esporte é um grande catalisador de tudo, né? Você vê, acho que começa desde criança, né? Então é muito importante você realmente dar oportunidade para as crianças, né? Sim. Ficarem na rua e irem aprender alguma coisa. Aprender. E eu tenho um filho autista, né? E o autismo não é uma doença, né? Então você, pô, mas o filho é autista, não sei o quê. Não, o autismo não é uma doença. A realidade, ele não tem que aprender contigo, você tem que aprender a lidar com ele, né? A vida dele. Né? Então, eu quero também incluir essas crianças que têm alguma dificuldade, né? Incluir eles no esporte, porque o esporte ajuda demais, principalmente eu falando de cavalo, futebol. Então, essas crianças têm uma mente assim, linda demais, você não imagina o amor que eles têm, né? Então, eu quero, da minha experiência que eu vivo, né? Isso, eu quero tentar ajudar pessoas também que têm essa dificuldade e precisam de ajuda. Né? Não é fácil, mas eu quero colocar isso em prática e eu sei que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza, muito bom. E a gente sabe que é um sonho, né? Muitos garotos aí, muitos jovens que podem estar nos assistindo aqui agora tem esse sonho, né? De ser um jogador profissional. Você tem aí atletas como Neymar. Quem não gostaria, né, de ser um Neymar ou ser um grande atleta, um grande jogador de futebol bem conhecido, ganhar muito dinheiro? Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria, né? A gente sabe que tem um ou outro que vai se destacar e tudo. Então, para quem está nos assistindo, que está aí, esse jovem, o que você deixaria de dica para eles, né? Se preparar, o que você deixaria para esse jovem trabalhar aí na vida dele, né? Como um profissional, como um atleta. Sim, para ser um atleta hoje em dia de alto rendimento, vai depender muito da sua determinação, né? Você tem que ser muito determinado, porque ele vai mexer muito contigo, né? Então, você tem que ter uma educação alimentar, né? Então, você tem que ter horários, né? Você tem que evitar bebidas, fumar, né? Tudo isso para que você tenha uma condição física muito boa, que vai depender muito de você, a sua condição física, né? Estudar, né? Gostar de estudar muito, porque, querendo ou não, você quer ser um atleta de futebol, mas nem todos viram, né? Então, eu vivo isso na prática. Tem muitos atletas que eu conheço que têm um talento absurdo, mas estão jogando em clubes ainda, não chegou a hora deles. Entendeu? Desculpa. Então, tem dessas coisas hoje. Então, depende aonde ele vai estar, a pessoa que vai avaliá-lo para que ele possa ser um jogador, né? Então, vai depender. Porque, às vezes, eu pego um atleta muito bom, né? Aí tem uma peneira em um lugar ou um treinamento diferenciado. E aí, ele joga muito bem, mas naquele dia não foi legal. Está entendendo? Tem muito dessas coisas. Então, eu falei assim, pô, eu tenho um talento, o cara me manda um vídeo, eu fico doido. Caramba, por que? Mano, tá jogando ainda? Que isso, não acredito. Né? Eu falei assim, vou marcar um teste pra você. Tem um clube pra você fazer um teste. Chega lá e não deu nada. Caramba. Tudo que nós vimos ali, no dia, ficou nervoso, né? Tenso. Então, tem tudo isso. Então, para você ser um atleta de futuro hoje,
vai depender do seu psicológico também, tá? Né? Você tem que estar com o seu psicológico muito bem preparado, apoio da família, uma boa alimentação, né? Determinado, né? Pô, de repentemente você fez 16 anos, 17 anos, tem uma namoradinha, aí pinta uma proposta para ir para fora, e a namorada fala assim, não vai, quero ficar com você, tudo isso. Então, vai depender tudo de você. Matheus França agora, ó, 19 anos de idade, tive com ele na Inglaterra, saiu do Flamengo agora, Olaria, Flamengo, acabou de ser vendido por 30 milhões de euros, né? O pai e a mãe estão ali do lado dele, eu tive com ele, foi uma das primeiras pessoas que tive o privilégio de recebê-lo e falar um pouco com ele, né? E 19 anos, né? Então a vida é essa. Então ele pegou a oportunidade, abraçou, teve o apoio da família e está vencendo, né? Posso dizer que já é um grande vencedor, porque hoje fazer parte de um clube inglês, né? Ele está no Crystal Palace agora, então é um clube de muita referência bem lá na Inglaterra, em Londres. Então, se você tiver a oportunidade hoje de estar em um clube, se você está em um clube hoje, se dedique, escute o teu treinador, vai te dar bronca, vai puxar em você, mas é pro teu futuro. Se você quer ser um jogador de futebol, escute ele. Não, e aprenda outros idiomas também, né? A gente tá falando que você tá aí, ajuda muito. Deve ser um diferencial que a gente vê muitos atletas, né? Que às vezes moram muito tempo lá fora. Como a gente estava até falando no início, hoje em dia, além do futebol, o futebol é muito marketing, né? Não é só jogar. A gente tava falando do Neymar, que foi vendido agora, ele nem tá podendo jogar agora, que ele não tá em condições técnicas, né? Ele vai ter que se recuperar. Mas olha o valor, porque assim, futebol é um espetáculo que mobiliza todo mundo. Então, assim, olha quantas marcas, né? Olha o gerencial da sua marca também, né? Como que é importante. É verdade. Você se preocupar com essas coisas também. Sim, o Neymar, né? Até estava falando aqui antes de começar o programa, né? O jornal inglês chamado The Sun, jornal da rainha lá na Inglaterra, me chamaram, eu estava aqui no Brasil, eu fiz uma matéria falando sobre a ida do Neymar para a Arábia Saudita, né? Saiu meu nome no jornal agora. Isso também me deu uma visibilidade muito grande por estar falando de um grande atleta. Há 3 meses atrás eu falei de Cristiano Ronaldo e o The Sun me fez essa proposta novamente. Você, queria que você falasse sobre o Neymar agora. Teria como? Então recebi o convite, saí num grande jornal. Então o Neymar é uma grande oportunidade que ele teve, ele vem também se dedicando. Claro que vai ter os altos e baixos, sempre no atleta, tem os problemas que enfrentam, mas eu posso falar, ele é uma referência, né? Está vencendo. Eu não sei se vai ser o último clube dele, né? Porque o atleta tem a questão da idade, né? Tem a idade, né? Mas o Neymar, ele é um dos atletas que mais já assinou contrato em todas as temporadas. Se você pesquisar hoje, ele é o atleta que assinou várias transferências. Então, cada transferência são valores altíssimos, né? E sempre foi uma escadinha que ele foi subindo. E hoje a Arábia Saudita é uma referência hoje mundial no esporte, né? Onde ninguém imaginava, né? Todo mundo focava Dubai, China, né? Fiz uma matéria também falando sobre o futebol da China. A China era o top na época. Aí veio Dubai, todo mundo, eu quero ir para Dubai. E a Arábia Saudita estava escondido. E hoje o investimento que eles fizeram é coisa absurda. Então todo mundo hoje focou a Arábia Saudita. Antigamente era Catar, vou pro Catar. Agora não, a Arábia Saudita está no top. E aí vai muitos jogadores, assim, falando agora do mercado, que antes tinha muito essa coisa do mercado europeu, né? Os jogadores queriam muito jogar no mercado europeu. E hoje, como a gente está falando aí, tem toda uma tendência dos países aí da Arábia Saudita, do Dubai, que estão aí investindo pesado, né? Nos times, em contratar atleta. Então vai muito brasileiro, assim. A gente tá falando de grandes nomes, mas vai muito atleta, assim, também. Mas que ainda tá no começo de carreira, indo para países, assim, do Oriente Médio. Sim, não vão. Agora eles abriram o leque, né? Então é um país que dá oportunidade pro novo atleta. Não é só pensar, eu quero só de nome. Não, eles dão oportunidades, assim, bem legais. E aí tá muita gente lá, tá bem aquecido o mercado do esporte, tá muito aquecido. E uma coisa que a realidade legal que todo mundo quer ir por causa da condição financeira deles, né? Então são um pessoal que se fala um valor, eles têm condição de cobrir qualquer proposta de outro clube. Então tipo assim, mandaram pro Neymar tanto, né? Mas aí outro clube ficou sabendo, você não, vou dar um pouco mais,
para eu pegar o atleta. Não, eu cubro a oferta. Porque para eles o problema não é o dinheiro, né? Eles fazem um marketing muito diferenciado, né? E tem um histórico muito legal. Então, isso hoje, todo mundo quer ir para a Arábia Saudita. Legal. E com o avanço, assim, da tecnologia, rede social, tudo isso, você acha que mudou esse mercado de agenciamento de jogadores? Você acha que... O que mudou, né, nesse período? E qual a perspectiva, assim, de futuro? O que você vê de novo vindo por aí? A tecnologia ajudou na questão de você colocar o atleta na visibilidade, né? Então, onde as redes sociais ajudaram muito, né? Instagram, Facebook, né? Então, hoje você consegue conhecer um atleta, né? Até mesmo pelo andar dele que ele vê os jogos, né? Antigamente, você tinha que assistir o jogo, se você perder o jogo, acabou, não tinha como ver. E hoje, assim, se eu perdi o jogo de ontem, eu tenho como ver hoje, né? Então, eu vou na rede social, né? Vou no YouTube, vou onde ficou gravado e vou lá e consigo ver os jogos que passaram. Então, eu consigo hoje ter um acompanhamento de um atleta que me interesse, ou que interessa um clube. Então, eu falei assim, pô, deixa eu ver aqui, ó, jogou dia tal aqui, deixa eu ver como é que ele foi. Ó, não foi legal, mas esse dia aqui, e aí, foi legal. Não, esse aqui não foi. Então, fica fácil hoje você montar um cronograma, um histórico de um atleta, porque eu não preciso falar muito, porque a própria mídia já está fazendo a propaganda dele para mim. Então, hoje, a evidência de um atleta hoje, uma mídia, ajuda muito na contratação e na apresentação. Você chegar num clube e falar assim, conhece fulano de tal? Né? Então, a pessoa, conheço. Pô, você é agente dele? Não, mas eu tenho um amigo que é. Então hoje ajuda isso pra caramba. Às vezes você não é agente, mas você tem quem é o agente, que conhece, e aí você ajuda nessa negociação para ter êxito. E quem quer entrar no ramo para ser agente, assim, o que precisa? O que precisa fazer? Na realidade, você tem que fazer umas provas, tá? Hoje a CBF, né, se você quer ser agente FIFA, vocês têm todos os módulos, tudo ali, você tem que fazer provas para ser um agente, para ter uma licença. Essa licença você tem um número, né? Eles estão até para criar agora uma carteirinha, né? Mas que essa licença te dá direito a você assinar contratos de intermediação. Então, antigamente era agente, hoje você é um intermediário. Então, você faz a intermediação entre o atleta e o clube. É isso aí. Antigamente era agente FIFA. Mudou o nome de agente para agente intermediário, ou muitos falam intermediário diretamente. E a gente fala muito de networking, né? Porque a gente é no meio empreendedor, precisa fazer networking. Como que é o meio do agente fazer networking? Vocês precisam conhecer muitos clubes, muitas pessoas. Como que é esse meio, assim? Isso é... Porque é ciclos, né? Você precisa ter um relacionamento, como você estava falando, para poder, né, chegar ali em alguns lugares, entrar, né? É relação, né? Mas se você hoje tem um atleta que desponta, né? As marcas vão até você. Né? Então, existe patrocínio de marcas hoje, como Nike, Adidas, Puma, né? Umbro, né? Então, hoje, cada clube já tem uma marca própria, né? Que já patrocina o clube, e aí ajuda nessa questão do atleta, porque eles são patrocinados também pela marca, né? Então, tem que vestir a marca. Então, hoje em dia, quando você tem uma marca forte, as outras empresas vêm até você. Mas quando você não tem um atleta de nome hoje no mercado, então você tem que ir pesquisando, né? Então você entra em contato com uma empresa, manda lá o portfólio do atleta, né? A gente está com esse atleta aqui, a gente está procurando por patrocínio, igual todo mundo, né? Bota os e-mailzinhos, marketing ali e manda para eles. Aí se interessar, eles vão voltar contigo. Se não interessar, infelizmente tem que esperar aí uma grande marca, ou sair na mídia, ou estourar alguma coisa para eles virem até você. E os seus atletas? Você é daquele que a gente está falando muito aqui de marca, a gente sabe que reputação é muito importante, né? E que hoje, com o digital, ele pode ser algo muito bom, e ele também pode ser algo muito problemático, né? Você se envolver em escândalos, em polêmicas, pode ser muito ruim para a imagem de qualquer pessoa, né? Sim. Então, você dá bronca, você fica ali nos atletas, cuidado com a tua imagem, cuidado com quem você anda, onde você vai. Você fica ali gerenciando essa parte também? Fico, eu sou um pouquinho chato. Sou um pouquinho chato porque, né, tem o nosso nome, né? Eu sei que é ele que tem que jogar, mas o nosso nome tá ali, e eu também é o futuro para ele e o futuro para mim, né? Porque quando eu tô gerenciando, tomando conta da carreira dele, né, eu tô falando assim, ó, se você quer ser jogador, vamos seguir a regra,
né? Essa aqui é a regra. Pô, é difícil agora, mas lá na frente você vai poder descansar, né? Então, eu sou um pouco enjoado. Eu falo assim, vou sair hoje. Não, vai sair com quem? Vou sair com fulano de tal. Cara, ó, cuidado, se você não ia. Vai beber, né? Cuidado com a bebida, amanhã você tem que se apresentar, amanhã tem treino, tal. Então, a gente tenta fazer isso, né? Que eu vou conseguir, né? Tudo, mas geralmente eu trago eles para mim, né? Eu também não sou um cara muito rígido, então eu dou sempre alguns benefícios para eles também, porque tem muitos atletas hoje que não tem nem patrocínio próprio, né? Então, o patrocinador, geralmente, eu tento ser para eles como agente, né? Dando material para eles, né? Ajudar a família. Para estimular isso aí. Então, eu quero motivá-los e aí eu faço esse papel que seria uma marca, alguma empresa patrocinando. Eu entro como pai, né? Para ajudar ele aí, para ele continuar motivado. Muito bom. Verdade, porque a gente tá falando tudo, né? O pessoal acha que tudo é muito rápido, só que é muito esforço, né? Nem todo mundo consegue chegar lá mesmo se esforçando bastante. Então, é legal a gente bater esse bate-papo por trás, né? Do ambiente, dos milhões, do futebol, que demora muito. Você vê, quem a gente tá falando muito aí do Neymar, cara, o Neymar começou pequenininho, né? Eu lembro dele, eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, eu tô ficando velha. Porque eu lembro do Neymar garotinho, desde de novinho ali, jogando pequenininho. Então tem muita criança, muito garoto aí agora que vai ser aí, que vai ser os do futuro vão estar aí, né? Com certeza, vai ser o futuro Neymar aí. Né? Eu espero esse que me conheceu agora, até o Pedro, de 12 anos de idade, que ele venha ser o próximo Neymar dessa nova geração, que é um garoto que merece mesmo, e eu vou ajudar. Falei com ele, ó, se você quer ser jogador, tem 12 anos de idade, se você quer ser jogador, e você precisava de uma oportunidade, você achou a pessoa que vai te dar uma oportunidade. Olha. E a mãe dele chegava até a chorar, tadinha. Então, eu vou fazer esse garoto aí brilhar. Que legal. Tá chegando. Ó, tá anotado. Estamos aprendendo muito aqui, aprendendo demais, muito bom. Mas eu imagino que também nesse meio deve ter muito perrengue, não deve? Muito perrengue. Então, já vamos para a nossa pergunta clichê, né? Que a gente faz para todos os convidados, que é para contar pra gente, na real, algum perrengue que já aconteceu. Que marcou, pode ser uma coisa engraçada, alguma coisa triste, enfim, alguma coisa que te marcou aí nesse período. Acho que o maior perrengue que eu tive é a falta de dinheiro, né? Você sair para um país diferente e você ter um sonho e você querer chegar em um patamar e você olhar para sua realidade e aquilo ali era um perrengue para mim, que eu falava assim, caramba, como é que eu vou chegar, né, nesse patamar ou nesse mercado esportivo que nós estamos falando do alto nível, né, e eu sem poder ter essa condição, né, tenho saído do Brasil para chegar na Inglaterra, e aí eu falei assim, eu preciso de um jogador. E às vezes você trabalha com vários, eu preciso que vire para me dar o up. E aí foi um que estourou para mim. Não foi muito dinheiro na época, mas um jogador que está em Portugal. E aí me ajudou eu ter uma condição para fazer isso multiplicar. E aí eu criei uma empresa de marketing também, né? Eu tinha uma empresa de logística, e aí o dinheiro veio, eu fechei grandes contratos, e aí foi onde eu comecei. Eu fui o primeiro a ter uma escolinha de futebol lá na Inglaterra, com um clube brasileiro. Né? Eu tinha um Grêmio comigo, e aí eu fui o Grêmio foi o único que acreditou, disse, não, pode usar o nome, vai. Então eu abri uma escolinha no Grêmio lá na Inglaterra, e onde foi meu nome e aí investidores começaram a aparecer, e aí eu conheci o presidente da Land Rover, olha só, e é onde o cara olhou meu projeto, e eles tinham interesse de já estar no Brasil também, e aí eu fui sorteado. Que legal. Foi sorteado, não, você estava preparado. Preparado. No lugar, você estava no lugar, na hora certa e preparado para poder identificar as oportunidades. Foi isso aí que aconteceu. É o que a gente fala muito isso aqui, né? Você tem que estar preparado para perceber que aquilo é uma oportunidade. É verdade. E 20 anos. 20 anos. São 20 anos, não são 20 meses, né? É isso aí, 20 anos. Com certeza, muito perrengue aí nessa trajetória de 20 anos. Muito perrengue. Mas hoje em dia, né, eu consegui galgar essas coisas aí. Hoje em dia eu quero fazer
para essas crianças, né, os adolescentes aí que sonham com isso, eu poder ser uma referência para eles, não só uma referência no olhar, mas também uma referência na prática, né? Ajudá-los a construir o sonho deles também. O sonho a gente constrói junto. Sim. Perfeita. Né? Olha, a gente super agradece. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Saúde e sucesso, né? Muito obrigado. Pra poder ir às batalhas aí da Acho vida. que a gente precisa, né? Saúde e sucesso. E a gente adorou saber um pouco mais desse Foi meio aí, ó. ótimo. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam aqui no nosso canal. Tem os contatos aqui, a gente vai deixar tudo aqui embaixo. O programa vai estrear, assistam o programa. Final do mês aí, gente, ó, programa Vai show bombar. de bola, entra lá, manda mensagem, compartilha, entra. Se você é jogador, quer uma oportunidade, vai ter o site do clube também, acho que eu vou deixar. Ali tem o WhatsApp, manda seu material, manda por e-mail. A gente sempre dá uma paradinha para analisar e com certeza você pode ser sorteado. Aí eu tô te ligando, você, ó, vem. Isso aí. Isso aí. Obrigada, tá? Se inscrevam e até a próxima, Até a pessoal. próxima. Valeu, Tchau, gente. tchau. Obrigado, hein? Um abraço.